A Polícia Federal e o Ministério Público Estadual anunciaram hoje a conclusão da fase de investigação dos responsáveis pela execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A delação premiada de um dos acusados das mortes, o ex-PM Elcio de Queiroz, apontou a participação de um novo envolvido no crime. O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, vivia neste condomínio no Recreio, mas não deve voltar tão cedo para casa onde foi preso. Hoje foi acordado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Com ele também foram apreendidos celulares, armas e um carro. A prisão acontece a partir de um avanço importante para a investigação, a delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz. Elcio está preso desde 2019 e, assim como o ex-policial reformado Rony Lessa, é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a delação aconteceu há 2 semanas e foi homologada pela Justiça do Rio. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação. Na delação, Elcio de Queiroz afirmou que a ideia inicial de Rony Lessa era assassinar a vereadora Marielle Franco em dezembro de 2017, perto do Natal, e que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia fez campanas para vigiar a rotina de Marielle. Disse também que, inicialmente, o plano era Maxwell dirigir o carro. Mas, de última hora, segundo Elcio, o ex-bombeiro disse que teve um problema no carro e não poderia participar da emboscada. Por isso, Lessa decidiu mudar o motorista. Lessa então chamou Elcio de Queiroz para dirigir o Cobalt Prata no dia do crime, 14 de março de 2018. Elcio de Queiroz confirmou que dirigiu o carro e que Rony Lessa fez os disparos contra Marielle Anderson, usando uma submetralhadora. Sobre o paradeiro do carro, Elcio afirmou que Maxwell participou da entrega do Cobalt Prata para Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, um dos alvos de busca e apreensão de hoje. Orelha é apontado como o responsável por desmanchar o carro. De acordo com Elcio, Maxwell providenciou a troca das placas e recolheu cápsulas dentro do Cobalt. Não é a primeira vez que você ouve o nome de Maxwell na investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco. O ex-bombeiro já tinha sido preso em junho de 2020. De acordo com o MP, Suel era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Rony Lessa e também ajudou a jogar as armas no mar. Em fevereiro de 2021, ele foi condenado a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria pena em regime aberto. Na época, o juiz Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, da 19ª Vara Criminal, autorizou o cumprimento da pena em liberdade e determinou que Maxwell prestasse serviços à comunidade. Em maio do ano passado, Suel foi preso novamente na Operação Calígula, por envolvimento numa rede de caça-níqueis que tinha entre os acusados Rogério Andrade e Rony Lessa. Mas em janeiro deste ano, a Justiça converteu a prisão preventiva em domiciliar. A defesa alegou que Suel precisava de uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula e que ele apresentava piora no quadro de saúde. A Força-Tarefa também conseguiu provar que Rony Lessa fez pesquisas na internet sobre a vereadora, o que a defesa dele negava. Na investigação, o Ministério Público, em primeiro lugar, conseguiu identificar que Rony Lessa, num site desses de pesquisas de crédito, etc., pesquisou especificamente o CPF de Marielle e o CPF da filha dela. A seguir a essa pesquisa, ele faz uma consulta do endereço da Marielle. A partir ele pesquisa primeiro nesse site, descobre o endereço, depois ele pesquisa no Google aonde fica o endereço. A própria defesa de Rony o tempo inteiro diz isso, que ele nunca havia pesquisado Marielle Franco. A descoberta dos investigadores foi um dos motivos para Elcio de Queiroz decidir fechar o acordo de delação. Em relação ao convencimento, o que levou o Elcio a colaborar. O Rony tinha garantido para ele que não tinha feito nenhuma pesquisa no nome de Marielle. E aí houve uma quebra de confiança evidente. Elcio de Queiroz vai receber benefícios pelo acordo de delação premiada, mas o ministro da Justiça não deu detalhes. Flávio Dino afirmou que as cláusulas permanecem sob sigilo judicial e que Elcio vai continuar preso, em regime fechado. No total, na operação de hoje, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no Grande Rio. Um deles contra Denis Lessa, irmão de Rony Lessa, que foi levado para prestar depoimento. Outro citado na denúncia é Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé. Segundo as investigações, Rony Lessa e Suel teriam em sua agenda de contatos o telefone de Macalé, apontado pelo colaborador como participante do monitoramento de Marielle meses antes do crime.
É justo nesse período que teriam sido identificadas ligações entre Rony e Macalé, e também teriam sido registradas ligações entre Macalé e Maxwell. As ligações entre os dois últimos teriam se intensificado no pós-crime. Macalé foi morto em um atentado no Rio no dia 7 de novembro de 2021. Esse vídeo mostra ele andando na Avenida Santa Cruz, em Bangu, quando os assassinos passam no carro atirando. Elcio disse que foi Macalé quem apresentou o mandante do crime a Rony Lessa. Já são 5 anos com muitas dúvidas sobre o caso, e a pergunta principal, quem mandou matar Marielle Franco, ainda não foi respondida. Desde fevereiro, o caso é investigado pela Polícia Federal. Apenas a primeira fase do inquérito foi concluída pela Polícia Civil e pelo MP do Rio, a que prendeu e levou ao banco dos réus Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os dois estão presos em penitenciárias federais de segurança máxima e serão julgados pelo Tribunal do Júri. O julgamento ainda não tem data marcada. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Um outro avanço da investigação foi descobrir todo o trajeto de fuga depois do crime. Até então, o carro só tinha sido flagrado pelas câmeras de segurança ali na região do Estácio. A Mariana Queiroz está ao vivo e traz mais detalhes sobre isso para a gente. Oi, Mariana, boa noite para você. Oi, Mônica, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, a partir desse ponto aqui onde nós estamos, o carro usado pelos assassinos de Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes nunca mais foi visto, isso ao longo dos últimos 5 anos. A operação de hoje traz mais alguns elementos importantes. Por isso que agora a gente vai ver uma reportagem com mais detalhes e mais informações sobre o trajeto feito pelos assassinos e também sobre o desmanche do carro utilizado por eles na noite do crime. A reportagem é do Danilo Vieira. O relato